Fala pra gente, o que esperar do primeiro jogo Vasco e Botafogo em São Januário, dia 27? Primeiramente, mais uma vez, prazer estar com vocês aqui no programa Volume de Jogo, no canal de... Tanto aí a galera tá curtindo, compartilhando. É um clássico, né? Clássico, o Botafogo vem aí machucado, né? Da eliminação da Libertadores da América. E agora deposita suas fichas na Copa do Brasil, assim como o Vasco, né? Que não almeja o título do Brasileiro, já até pela posição na tabela. Então também aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil. Serão, na minha opinião, 2 jogos muito disputados, 2 equipes que vão brigar até o final aí pela classificação. E se for falar hoje, em termos de apresentação, em futebol jogado, o futebol do Vasco é mais vistoso que o do Botafogo. Não estou falando de elenco, não estou falando de peças, estou falando em termos de jogar futebol. Apesar do Vasco ter feito um jogo muito ruim diante do Juventude, mas foi o único nos últimos 5 jogos aí que eu me recorde do jogo do Vasco da Gama. E o Botafogo ainda tentando o David Ancelotti, né, achar uma formação ideal aí, porque ele convive, né, com muitos problemas de lesões no seu elenco, né? Então ele ainda está tentando acertar ali uma peça ou outra, principalmente no setor defensivo. E isso aí pode ser um fator que ajude o Vasco num detalhe ou outro para a classificação. Mas não tem favorito, não. Maurício, o que você acha desse clássico? E o que o Botafogo tem que fazer no primeiro jogo fora de casa? Jogar um futebol melhor, né, Júlio? Principalmente depois do que nós vimos do Botafogo na Copa Libertadores da América, é performar melhor. Eu vou discordar do meu amigo André. Para mim, o Botafogo tem um pouco mais de favoritismo diante do Vasco da Gama, mas naturalmente, se o Vasco vier a se classificar, para mim não vai ser surpresa. Mas como para mim todo jogo tem um favorito, eu discordo e respeito a opinião daqueles que dizem esse jogo não tem favorito. Para mim todo jogo tem um favorito. Para mim, repito, o Botafogo nesse confronto é um pouco mais favorito. E tem um outro detalhe que, assim, particularmente em confrontos eliminatórios, eu acho muito importante, também tem pessoas que discordam, tudo bem, faz parte, que é você decidir a vaga em casa. Eu, se fosse jogador ou técnico de futebol, gostaria sempre de decidir a vaga, a classificação jogando na minha casa. E no caso, o Botafogo vai ter a oportunidade de fazer o segundo jogo no estádio Newton Santos, mas naturalmente isso vai depender muito do que a equipe virá apresentar nesse primeiro jogo em São Januário contra o Vasco, né? E você, Thiago, dá a tua opinião sobre esse clássico. Então, tô eu aqui para falar ou para um ou para outro, né, para ganhar. O que eu acho, Júlio? Concordo em parte com nossos 2 amigos. Vou explicar o porquê. Para mim, o Vasco joga melhor, mas o Botafogo tem as melhores peças. Então, para definir, eu ainda acho que o Botafogo leva um ligeiro favoritismo em relação a isso. Acredito que tem grandes condições do Botafogo passar. Só que aí a gente entra naquela questão. Quando chegar o jogo específico, todo mundo vai estar disponível à disposição dos técnicos? Vai ter algum tipo de lesão, algo específico? Exemplo, Botafogo vai ter zagueiros para jogar? O Vasco vai entrar com Verratti ou não? Então, assim, são questionamentos que podem levar a um detalhezinho para levar a classificação. Mas não acho que vai dar Botafogo. Na minha opinião, pessoal, para o Vasco se classificar, passar nesse confronto, ele tem que fazer um bom resultado em casa. Se o Botafogo conseguir levar o empate ou o Botafogo ganhar, infelizmente, aí o Botafogo ganha também no Engenhão.